Oi, turminha, vamos com a correção dessa semana. Essa atividade foi bem falada, vamos resolver? André prestou atenção nos formatos de alguns brinquedos. Então, nós temos aqui o peão, foguete, bola, cubos com as vogais, as letras, um telefone sem fio e um chapéuzinho. Ele percebeu algumas diferenças, algumas características comuns que você observa. Então, na verdade, pessoal, era para olhar as figuras e ver o que elas tinham de iguais e o que elas tinham de diferentes. Quando falamos características comuns, nós estamos dizendo de características parecidas. E aí, conversando no particular, conversando com vocês, e a gente chegou em algumas conclusões. Então, nós temos algumas formas que são arredondadas. Então, a bola é arredondado, certo? Quem mais que é arredondado? O peão tem uma parte que é arredondada, não é toda, né? O chapéuzinho também tem uma parte arredondada que não é toda, a lata também, então tem algumas formas que são arredondadas. Depois, algumas formas rolam. Quais formas que rolam? Isso, a bola rola, a bola de futebol rola. Esse chapéuzinho, ele dá uma roladinha nele mesmo, né? Se a gente for empurrar. O peão, ele roda, né? A lata também rola. Algumas formas têm pontas, então assim, se você for observar, o foguete tem ponta, os quadrados têm ponta, esses quadrados aqui são empilháveis, tem várias outras coisas, tá bom, pessoal? Aí na página seguinte tá falando assim, desse jeitinho. André falou para sua mãe que seus brinquedos têm diferentes formatos. Ela explicou a ele que os formatos desses objetos têm alguns nomes especiais e ele ficou curioso para aprendê-los. Que tal aprender? Nós aprendemos esses nomes desses formatos, certo, pessoal? Então, olha lá. Ele aprendeu aqui na letra A. A bola tem o formato de esfera. Então, todos os objetos que são redondos, totalmente redondos, não circulares, nós chamamos de esfera. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm esse formato. Então, olha lá, uma bola, uma laranja é uma esfera, a gente consegue pegá-la, ela rola. Uma bolinha de Natal também é uma esfera. Lembrando que o círculo é uma figura plana, ela é reta, nós estamos falando de esfera, ela é 3D, tá bom? O chapeuzinho do palhaço tem o formato de cone, porque ele é arredondado embaixo e pontudo em cima, diferente de uma pirâmide. A pirâmide embaixo é quadrada e pontuda. Quando a gente fala de cone, a gente fala de coisinhas, objetos arredondados embaixo. Vamos ver? Casquinha de sorvete. Nós temos a casquinha de sorvete arredondada em cima e pontuda embaixo. Nós temos também o cone de trânsito. Ele é arredondado embaixo e vem, o próprio nome fala, né? É pontudo em cima. É lógico que o cone, para ficar em pé no trânsito, ele tem essa parte embaixo mais quadrada, mas se a gente for ver o formato dele mesmo, é um formato de cone. Cada lata do telefone sem fio tem um formato de cilindro. O que é um cilindro? Cilindros são objetos que são arredondados embaixo e retos na lateral e arredondados em cima. Então, eu tenho uma parte redonda, uma parte reta e uma parte redonda embaixo. Vamos ver os outros objetos que têm formato de cilindro? A lata de refrigerante, ela é arredondada em cima, dos lados ela tem certo uma retidão, embora ela também rola, né? Não é quadrada, e arredondada embaixo. Outro objeto, lata de achocolatado. Então, nós temos em cima o redondo, na lateral ela é mais retinha, ela não é uma esfera, né? Ela é reta, e embaixo ela arredonda novamente. Na próxima página, André observou que os dadinhos com letras não têm partes arredondadas, que é aqui na figura A. É possível empilhá-los e eles ficam paradinhos, ao contrário da bola, que não dá para empilhar, na verdade, senão ela rola. Ele encontrou outros objetos que parecem os dadinhos de letras, como mostrado abaixo. Então, ele encontrou aqui na figura B
os dados com bolinhas, que é aquele dado que a gente usa em jogos para somar pontos. Ele vai de uma bolinha até 6 bolinhas. E aqui na figura C, um cubo mágico, um quadrado, que é um cubo mágico colorido, que a gente vai encaixando até formar na parte plana uma cor só. André perguntou para sua mãe o nome dessas figuras e ela explicou que essas figuras são chamadas de cubo. Lembrando que o cubo é formado por 6 quadrados, 6 partes planas, tá? Então, todo cubo ele é formado por 6 partes, ele não é só um quadrado. O quadrado é a parte plana, a parte reta. Desenhe ou escreva o nome de outros objetos que têm formato de cubo. Uma caixa de presente, por exemplo, essa caixa específica, ela é um cubo, né? Ela tem 6 lados e os lados são quadrados e retos planos. Uma caixa de papelão comum, ela também tem os 6 lados e ela é reta na parte quadrada, né? Na parte plana. Na outra página está falando assim, André tem uma irmã chamada Luísa, ela trabalha em uma confeitaria e trouxe uma caixa de bombons de presente para ele. E o André prestou atenção no seu formato. Ele observou que essa caixa é parecida com um cubo, mas ela tem diferença. Você sabe quais são as diferenças? Olha só lá, pessoal, ela é mais o que? Achatada, isso mesmo, se a gente for observar. Ela também tem os 6 lados, olha, 1 aqui, 2, 3 em cima, embaixo, que a gente não está enxergando, 4, aqui atrás 5 e aqui do lado 6. Então, ela também tem 6 lados, certo? É uma figura tridimensional, né? Ela tem a todos os lados, a gente consegue enxergar. Mas ela é mais achatada, né? Ela não é formada por 6 lados de formato de quadrado. Ela é formada por outra figura geométrica. Ela é formada pelo, isso mesmo, retângulo, tá? Então, o nome dessa figura aqui, ela pode ser chamada de bloco retangular ou paralelepípedo, certo? Desenhe 2 objetos que têm o formato de um bloco retangular. Então, aqui, ó, um tijolo, esses de construções. Então, aqui dá para ver bem o formato de bloco retangular. Ele tem um formato de retângulo. Se olhar aqui do lado, vocês estão vendo a diferença? Aqui nós temos a forma geométrica do quadrado e aqui nós temos a forma geométrica do retângulo. Ele é maior, certo, gente, nas laterais. Não é verdade? E nós também temos aqui uma pecinha de Lego. Essa pecinha de Lego, que se a gente for ver, olha só, ela é um bloco retangular. Ela tem, olha, 1, 2, 3, 4 pinos na parte de baixo e mais 4 em cima. Então, ela é uma pecinha de Lego de 8 pinos. Nós também temos nos joguinhos de Lego a pecinha em formato de cubo, que só tem 4 pinos, né? Só é metade dela, né? Se a gente olhar nos joguinhos, ela só é metade, né? Mas esse aqui é um bloco retangular de Lego, que tem o formato aí de um retângulo, né? E dá pra ver, e ele é tridimensional, dá pra ver todos os lados, certo? Tudo bem até agora? Bora para a próxima página? Vamos lá, pessoal, olha só. A turma de Giovana estava brincando de queimada. Eram 12 crianças, agora chegaram outros 4 amigos para brincar. Responda, quantas crianças estavam brincando inicialmente? Então, a primeira coisa, quando surge um probleminha, nós vamos fazer o quê? Desenhar para ficar mais fácil, certo? Então, a Pro não vai desenhar aqui, mas eu vou pôr uma imagem, tá? Então, nós temos aqui 12 crianças, tá? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente vai escrever que resposta aqui? 12 crianças que estavam brincando inicialmente. Letra B, quantas crianças chegaram? Vamos voltar lá, ó. A turma da Giovana estava brincando de queimada. Eram 12 crianças e chegaram outros 4 amigos. Então, chegaram mais... Então, ó, peraí. 12 crianças e chegaram mais 4 amigos. Vamos ver se chegaram 4? 1, 2, 3, 4. Então, eram 12 crianças, chegaram mais 4. Agora, na pergunta C, quantas crianças estão participando da brincadeira? Então, nós temos que fazer o quê? Contar todo mundo junto. Nós temos que juntar. E quando
A gente junta todo mundo, é uma continha do quê? Quando a gente adiciona, isso mesmo, é uma adição, tá? Então, nós vamos fazer 12 mais 4. Vamos contar todo mundo junto? Para ver se dá esse número aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Juntamos todo mundo, então nós sabemos que 12 mais 4 igual a 16. Essa continha nós podemos fazer assim, deitadinha, ou eu tô vendo crianças já que estão fazendo conta em pé, tá bom? Vamos lá, igual a gente fazia na sala, não é verdade, pessoal? A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira e depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinha de gude e os outros continuaram nessa brincadeira. Responda, quantos amigos estavam brincando inicialmente de esconde-esconde? Então a gente volta lá no probleminha. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde e 18 amigos começaram a fazer a brincadeira. Então, a gente sabe que são 18 crianças. O que eu faço? Primeiramente, desenho essas 18 crianças. Vamos contar aqui com a Pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Uma dica, quando for desenhar, coloque em ordem. Se não for desenhar criança, for desenhar palitinho ou bolinhas para representar essas crianças, deixa elas em ordem, porque depois na hora de fazer a continha fica muito mais fácil. Voltando aqui, quantos amigos deixaram a brincadeira? Olha aqui na letra B, ele está falando, ele quis perguntar quantos amigos estavam brincando, mas alguns deixaram. Vamos voltar lá no problema. A turma de Gustavo decidiu brincar de esconde-esconde. 18 amigos começaram a brincadeira, então eles estão aqui. Depois de um tempo, 6 deles decidiram jogar bolinha de gude. Então, 6 saíram. Então, o que a gente faz desses 18? A gente tira 6. Vamos riscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de 18 amigos, 6 saíram, certo? Então, 6 foram embora. Eu posso riscar assim, como também eu posso apagar, tá bom? Então, 6 foram embora. E na resposta C, quantos amigos continuaram a brincar de esconde-esconde? É só contar os que sobraram. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 amigos continuaram brincando. Quando a gente tira, quando a gente sai, quando um amiguinho sai, quando uma continha a gente tira do total, é uma conta de? Isso mesmo, conta de menos. Então, vamos ver, 18 menos 6 igual a 12, a gente até já contou. Nós podemos fazer a continha assim deitada, como ela também está em pé, 18 menos 6 igual a 12. Ali a resposta. Quantas crianças estavam brincando inicialmente no problema 1? Na letra A, na letra B e na letra C, corrigem aí, tá bom? Depois na letra A, na letra B e na letra C, 18, 6 e 12. Tá? De vocês a Pro já corrigiu, mas quem não corrigiu ainda dá para dar uma olhadinha aqui. Vamos lá para a próxima página. Gustavo estava preenchendo com números o tabuleiro de um jogo, né? Então, ali a gente tem o tabuleiro a partir do número 100, né? Tem algumas casinhas vazias. Quantos quadrinhos já estão preenchidos? Então, vocês tinham que contar todos aqueles que já estão com escrita, tá? Aqui, a Pro já deixou pronto os coloridos, mas os coloridos de vocês não estavam preenchidos, então vocês tinham que contar quantos quadrinhos já estavam preenchidos. Depois, quantos quadrinhos ainda não foram preenchidos? Então, assim, primeiramente vocês iam contar quantos estavam preenchidos, que o livro já tinha deixado pronto, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, iam contar todos. Depois vocês iam contar os que não foram preenchidos, ou seja, aqueles que estão vaziozinhos, 1, 2, 3, esse aqui também estava vazio, 4, 5, 6, né? Depois a gente vai ver a resposta. Depois na letra C, que número deve ser colocado na casa amarela?
Então, eu teria que ir contando 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. E aí preencher. E na casa azul? 109, descemos na linha de baixo, 110. E na casa verde? Aí ia continuar. 111, 112, 113 e assim vai, né? 114, 115, 116, 117, 118, 119. Ai, mas professora, é muito ruim contar assim. Então, aqueles que conversaram com a Pro, na explicação eu também falei, para deixar já preenchido. Então, vamos preencher antes da gente continuar essa resposta? Então, tá bom. Então, lá na primeira fileira, a gente sabe que faltou escrever o número 106, 107 e 108, certo? Então, preenchi. Agora, vamos na fileira de baixo, que vai do 110 até o 119. Então, nós preenchemos com 111, 114, 117, 118, 119. Certo? Preenchidinho aí, pessoal? Então tá bom. Depois nós vamos para a fileira de baixo, que vai do 120 até o 129. Então, a gente preencheu com 120, 123, 125, 126, 127. Depois, nós vimos para a linha de baixo, que vai do 130 até o 139. Então, a gente preencheu com 131, 132 não, ele já estava. 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139. Certinho aí? Estão acompanhando? Depois, na linha de baixo, vai do 140 até o 149. Então, nós preenchemos com 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149. E a última linha vai do 150 até o 159. 150, 153, 154, 155, 158 e 159. Preenchemos toda a tabela e assim fica muito mais fácil responder. Não é verdade, pessoal? Então, vamos ver aqui. Quantos quadradinhos já estão preenchidos? Estavam preenchidos já 25. Quantos quadradinhos ainda não foram preenchidos? A gente já tinha contado, deu 35. Que número deve ser colocado na casa amarela? Olha lá, já está lá a resposta, 109. Que número devo colocar na casa azul? 110. E na casa verde? Olha lá na tabela, 126. E na casa lilás, 136. E por último, eles falam aqui para preencher os quadradinhos que estão faltando. Na verdade, nem é por último, né? Eles colocam a informação aqui embaixo, não põe número nada, né? A professora pediu para vocês completarem antes para ficar mais fácil, né? Depois aqui na C, na D, na E e na F. E aí, acertaram? Foi facinho, né? Essa é uma tabela numérica que vai do 100 ao 159. Lembrando que sempre nessa fileira, olha, são os que são de 10 em 10. Não é verdade? Ó, 100, 110, 120, 130, 140, 150. E aí esse padrão repete, olha só. Aqui são todos terminados em 1, aqui são todos terminados em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7, em 8 e em 9. Tem um padrão nessa tabela numérica, tá bom? Vamos aqui para a atividade da outra página. Gustavo preparou um desafio para ser descoberto por você e eu sei que vocês amam desafios. Ele escreveu o resultado das duas primeiras adições de cada coluna, né? Então, ele escreveu aqui no quadro A, no quadro 1 e no quadro 2. No quadro 1, ele já resolveu 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3. E no quadro 2, ele colocou 10 mais 10 igual a 20 e 20 mais 10 igual a 30. O que você observa em relação a esses resultados? A partir das suas observações, completa o resultado. Lembra que lá na explicação a Prof falou que aqui ele começou a somar. Na primeira metade, ele somou mais 1 e na segunda metade ele somou o número por ele mesmo.
Se era 2, repete o 2. Se era 3, repete o 3. Se era o 4, repete o 4. Se era o 5, repete 5, né? Então, na primeira parte foi um número por ele mesmo e depois, na primeira parte foi o número mais 1 e na segunda parte o número mais 2. Depois, ele fez o quê? Ele somou na primeira parte mais 10 e na segunda parte um número por ele mesmo, né? Então, 10 mais 10, 20 mais 10, 30 mais 10, 40 mais 10. Depois ele fez 20 mais 20, 30 mais 30, 40 mais 40, 50 mais 50. Então, ele fez duas partes nessa tabela e o desafio era descobrir, e eu falei que eu ia responder hoje, né? O que tem de parecido nessas tabelas? Qual que é o desafio? Tchan, 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 tchan. Acertou quem disse que as contas, desse quadro 2, ele acrescentou o número 0. E aí, automaticamente, aumenta o número aqui. Então, olha só, 1 mais 1 igual a 2. Mas aqui, olha só, 10, olha como é parecido. Mais 10, olha como é parecido. Igual a 20. Olha só. Só que nós temos o acréscimo do 0, de uma dezena, então ele aumenta. Então, os resultados são iguais, mas de uma tabela o resultado não tem 0, porque é uma unidade, e aqui ele já dá as dezenas, não é verdade? Olha só, se a gente for olhar, acrescentou sempre um 0. É o mesmo resultado, mas se acrescenta um 0. Tá vendo? Que interessante, esse era um dos segredos, né? Além da repetição que a gente já conversou. Então, vamos ver aqui os resultados. 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 1 igual a 3, 3 mais 1 igual a 4, 4 mais 1 igual a 5, 2 mais 2 igual a 4, 3 mais 3 igual a 6, 4 mais 4 igual a 8, 5 mais 5 igual a 10, e no 4, 2, 10 mais 10 igual a 20, 20 mais 10 igual a 30, 30 mais 10 igual a 40, 40 mais 10, 50, 20 mais 20 igual a 40, 30 mais 30 igual a 60, 40 mais 40 igual a 80, 50 mais 50 igual a 100. Corrigiram aí? Depois me falam que se acertaram, tá bom? Olha só, pessoal, a equipe de Roberto também participou de um jogo de boliche. Veja a tabela com os pontos obtidos por sua equipe e responda as questões. Quando tem uma tabela, a gente já presta atenção. Toda tabela tem um título, ela tem um nome. Então, aqui está escrito, ó, pontos obtidos, tá? Nós temos aqui uma tabela de duas colunas, duas colunas. Lembrando que coluna sempre é a figura que está em pé. E tem 3 linhas, 1, 2, 3. Então, aqui na tabela nós temos, na primeira linha está escrito rodadas e pontos. Na segunda linha, primeira, 14. E na terceira linha, segunda e 32. Então, a gente sabe que, quais informações nós temos aqui nessa tabela? Que na primeira rodada, a equipe do Roberto fez 14 pontos e na segunda rodada a equipe de Roberto fez 32 pontos. Então vamos aqui, e a fonte está escrito aqui embaixo, que é da onde nós tiramos essa informação da equipe do Roberto. Eles mesmos passaram essas informações. Então lá, que informações encontramos na tabela? Nós encontramos o número de rodadas e os pontos obtidos. Quem forneceu essas informações? A equipe de Roberto, está escrito ali embaixo. Quantos pontos tem a equipe de Roberto marcou na primeira rodada? Então, é só olhar lá na tabela, ver onde está escrito primeira e saber o número, 14 pontos. Qual é o significado do número 32 na tabela? Então, é só voltar lá na tabela, ver aonde está o 32 e saber por que está falando 32. Que são 32 pontos que a turma fez na segunda rodada, é isso mesmo. Depois, quantos pontos a equipe de Roberto marcou? Não tem o número de pontos aqui que eles marcaram. Para saber essa conta, nós temos que fazer uma conta de adição. Temos que somar todos os pontos. Podemos desenhar os pinos dos boliche da primeira rodada, então 14 palitinhos mais 32, tá? Então, a equipe de Roberto, somando os pontos, eles fizeram 46 pontos, tá?
Nós podemos fazer tanto a conta deitada como em pé, como a gente também pode desenhar, tá bom? Na letra F, a equipe de William marcou 16 pontos na primeira rodada e 31 na segunda de um jogo de boliche. Qual dessas duas equipes marcaram mais pontos? A mesma coisa. Então, eu vou desenhar os 31 pontos de uma rodada, os 16 de outro, contar tudo junto para saber o resultado. É uma adição, juntar todos os pontos. Olhando assim, qual é o resultado maior? Quem ganhou a disputa? 46 ou 47? Isso mesmo! Acertou quem colocou que a equipe do William ganhou, porque ele fez 47 pontos. Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela fez. Vamos ver aqui, ó. Azul, vermelho, amarelo, verde, azul, vermelho, amarelo, verde. Agora responda as questões. 2. Explique como ela está construindo as figuras e complete a pintura. Então, a gente sabe que ela está usando cores. Então, ela está construindo a figura de azul, vermelho, amarelo e verde. E também está usando quadrados, triângulos e círculos, ok? Então, tá bom. Próxima pergunta. Quando ela completar 20 primeiras figuras, quantos quadrados ela terá desenhado? Por quê? Ah, mas Pro não tem, então nós temos que desenhar, não vai ter jeito, nós temos que desenhar para entender, porque só olhando assim não dá para saber. Então, primeira coisa, vamos terminar de pintar. Terminei de pintar. Porque eu sei que sempre depois do verde começa tudo de novo. Azul, vermelho, amarelo, verde. Azul, vermelho, amarelo, verde. Então, eu terminei de pintar. E agora eu vou terminar de desenhar. Eu sei que ela está usando essas figuras e pode ser que ela está usando uma sequência. Então, vamos observar. Ela desenha um quadrado, depois ela desenha um triângulo, depois ela desenha um quadrado de novo, depois ela desenha um círculo, um quadrado, um triângulo, um quadrado, um círculo. Opa! Ela não repetiu uma sequência nas figuras. O que será que ela está fazendo? Então, eu sei que entre dois quadrados, ela põe uma figura. Entre dois quadrados, ela põe outra figura, não importa qual figura. Então, entre os dois quadrados, ela põe uma outra figura. Entre dois quadrados, ela põe outra figura. Ela não repete essas figuras, né? O que vai repetir nessas figuras são as cores e algumas vezes o formato. Olha, entre duas figuras, ela põe outra figura. Então, eu sei que aqui tem um quadrado, então a próxima tem que ser o quê? Então, eu ponho uma figura qualquer e um quadrado. Aí eu coloco uma figura qualquer, triângulo ou círculo, na verdade, e ponho um quadrado. Aí eu desenho ou um triângulo e um círculo, e aí desenho mais um quadrado. E aí eu desenho outro triângulo, círculo e desenho mais um quadrado, porque eu preciso só de 8, não é verdade, pessoal? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se deu 20 figuras? Então, ela fez um padrão de quadrados e figuras no meio, círculo ou triângulo. Vamos ver aqui se deu 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Como a Pro está no computador, eu já trouxe as figuras pintadas. Vocês vão desenhar com lápis e vão continuar a pintura. Acabou no verde, vem pro azul, vermelho, amarelo, verde. Azul, vermelho, amarelo, verde. Então, termina no verde, tá bom? Então, sempre seguindo a ordem das cores, ela segue a mesma. O que muda é entre os quadrados. Em cada quadrado, ela põe uma figura diferente, certo? Então, o importante é entender os quadrados, combinado, pessoal? Aí, ela vem aqui, ó. Vamos voltar lá para a pergunta 3. Quando ela completar 20 figuras, já fizemos. Quantos quadrados ela terá? Então, agora é só contar o número de quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela terá 10 quadrados, porque a figura se repete na sequência. Pergunta 4. Quantos quadrados
devem ser pintados de azuis? Então, a gente já pintou e a gente só precisa contar os quadrados azuis. 1, 2, 3, 4, 5. Deu total de 5 quadrados. A resposta é: devem ser pintados de azul 5 quadrados, pois os outros quadrados são de amarelo. Pessoal, como a tabela, nós temos aqui um gráfico. A tabela e o gráfico têm algumas características parecidas, tá bom? Então, vamos lá entender aqui a proposta. Há muitas formas interessantes de diversão. A professora Márcia fez um levantamento das atividades de lazer preferidas pelos alunos da sua turma e da professora Débora. Cada criança votou em um único lazer. Veja só o resultado mostrado abaixo. Então, a professora foi lá na sala e perguntou sobre 4 lazeres. Quem gosta de cinema? Aí as crianças levantaram a mão. Quem gosta da prática de esportes? Levantaram a mão. Quem gosta de jogos eletrônicos? Levantaram as mãos. E quem gosta de TV? Levantaram as mãos. Para poder visualizar a pontuação, quanto cada criança votou, nós fazemos um gráfico. Esse gráfico aqui, ele tem algumas características. Primeira coisa, todo gráfico, como na tabela, tem um título. Cadê o título desse gráfico? Isso mesmo, tá aqui em cima, ó. Lazer preferido pelos estudantes do segundo ano, tá? Não é o segundo A, não é o segundo B, porque é a turma da professora Márcia e da professora Débora. Esse é o título. Segunda coisa, terá escrito o que foi a votação. Do que a professora votou? Ela votou qual lazer preferido. Então, ela colocou aqui embaixo lazer, que ela pensou em colocar na parte de baixo, que é um gráfico de, tá vendo, ó, coluna, certo? Que tá em pé, o tipo de lazer que cada criança escolheu. E aí ela escreveu aqui embaixo no lazer, o lazer escolhidos. Então, nós temos aqui o lazer cinema, o lazer prática de esportes, o lazer jogos eletrônicos e outro lazer aqui TV. Então, aqui embaixo está lazer. Depois, na lateral, o número total de alunos que votaram em forma de número. Então, aqui, ó, número de estudantes. Então, a gente sabe que isso aqui é o total de número de estudantes. Algumas tabelas vão os números de estudantes de 1 a 1. Essa tabela específica, a professora colocou de 2 em 2. Então, cada linha dessa vale 2 pontos. Então, aqui é, tá vendo, ó, de 0 a 2, 2, 4. Então, aqui é mais 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 7, 8. 7, 8. 9, 10. 9, 10. E vai embora. 11, 12. 11, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18. 19, 20. 21, 22. 23, 24. Então, ela colocou de 2 em 2 votos, tá bom? Algumas colocam 0, 1, 2, 3, 4. Mas aqui ela colocou de 2 em 2. E aí também, como na tabela, nós temos a fonte, da onde tirar essas informações. Ela vem numa letra bem pequena embaixo do gráfico. Fonte, professora Márcia. Então, foi a professora Márcia que forneceu essas informações da tabela, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quantos alunos votaram no cinema? Então, eu vou na coluna do cinema. Tá escrito onde cinema? Isso mesmo, cinema. Eu quero saber quantos alunos são. Então, eu vou no topo, na parte de cima da coluna, bem em cima, aqui no máximo, e vou indo para a esquerda até o número correspondente. Então, ó, vou indo. Opa, então eu sei que no cinema 8 crianças votaram, porque está no número 8, certo? Muito bem, então 8 alunos votaram no cinema. Próxima pergunta, quantos votos foram dados no lazer na TV? Então eu vou até a TV,
vou na pontinha, no topo da coluna e vou andando para a esquerda até chegar pela linha o número de alunos e chegamos no número 6. Então, eu sei que 6 crianças votaram na TV. Qual das atividades teve o maior número de votos? É só olhar no gráfico a barrinha, a coluna, que é maior, que tem mais votos, a maior. Então, ó, entre cinema, prática de esportes, jogos eletrônicos e TV, qual que é a maior? Isso mesmo, a prática de esportes com, olha lá, vamos lá no topo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, 22 pontos. Então, nessa turma, muitas crianças, 22 crianças, participam de práticas de esportes como lazer. Quantos alunos votaram? Nessa tabela também não tem o total. Para saber, nós temos que pegar o número de cada coluna. Vamos primeiro aqui no cinema. Então, a gente vai até o topo, vai lá, 8 crianças. Então, eu sei que 8 crianças votaram no cinema. Prática de lazer, nós vamos até lá em cima, andando pela esquerda, até chegar ao número 22. Então, 22 crianças. Depois, nós vamos para os jogos eletrônicos. Vai até em cima da coluna, vamos andando para a esquerda, até olhar e enxergar o número, e chegamos no número 12. E na TV, nós vamos até em cima, vamos andando para o lado esquerdo e nós chegamos no número 6. Então, a gente vai fazer uma soma dos resultados, tá bom? 8 mais 22, mais 12, mais 6, e aí a gente soma tudo, deu 48 alunos, que foram o total de crianças que votaram nessas atividades de lazer.